Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui mais uma aula de AutoCAD. E nessa aula nós vamos ver um pouco sobre mais alguns comandos, né? Vamos começar aprendendo aqui a desenhar um círculo. Para desenharmos um círculo no AutoCAD, nós vamos ter que fazer o quê? Entrar com o comando Circle, que é atalho C, Enter, no teclado aí, e ele vai pedir para você especificar o primeiro ponto, né, o ponto do centro do círculo. Então, aonde vai ser o centro do círculo aqui na sua tela? Então, eu vou clicar em qualquer ponto aqui e ele inicia, né, o desenho do círculo. Vocês estão vendo aí que o que ele está pedindo agora? Ó? Aqui embaixo, aqui, ó, na nossa abazinha de comando, ó, vocês estão vendo aqui, ele está falando que ele, ó, Specify Radius of Circle. Então, especifique o raio do círculo ou o diâmetro, né? Ele tem um parâmetro ali no comando que é para você digitar o diâmetro também. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar o raio desse círculo. O raio desse meu círculo aqui vai ser 1,5. Então eu digito 1.5 e dou Enter. Então ele fez aqui agora um círculo de raio 1,5. Agora eu vou desenhar esse mesmo círculo aqui do lado, só que agora eu vou digitar o diâmetro e não o raio. Então vou lá de novo, C de círculo, Enter, clico para marcar o ponto central do círculo e arrasto. Quando eu quero entrar em algum parâmetro desse comando, é só digitar a primeira letra do parâmetro. Então, como é diâmetro, D, Enter. Então agora o que eu vou fazer? Ó, Specify Diameter of Circle, ou seja, especifique o diâmetro do círculo. Se eu quiser que o diâmetro seja que o círculo seja igual, se eu tenho um raio ali de 1,50 m, o meu diâmetro é 2 vezes o raio. Então eu tenho que ter agora um diâmetro de 3 metros. Então é só digitar 3, Enter. Então aí está, né, os dois círculos desenhados, um desenhado digitando o raio e o outro desenhado digitando o que? O diâmetro. Então eu vou apagar, deixar só um deles. E agora eu vou utilizar um comando chamado Offset. O comando Offset ele vai fazer uma cópia, né? Ou seja, um offset com uma distância pré-determinada. Como se a gente fizesse uma cópia falando assim, eu quero fazer uma cópia de 5 em 5 centímetros ou de 10 em 10 centímetros. Então eu vou ter que ditar essa distância para o AutoCAD. Para entrar no comando Offset é o atalho O, Enter. Então ele entra ali no comando Offset. E a primeira coisa que ele pede é o que? Especifique a distância do offset, ou seja, qual vai ser essa distância que você vai fazer essa cópia ou esse offset. Eu vou colocar aqui uma distância de 50 centímetros, então ponto 5. Eu vou dar Enter. Aí o que o nosso comando está pedindo agora? Selecione o objeto que você quer fazer o offset. Vou selecionar o círculo. E depois ele pergunta aqui, selecione, especifique, quer dizer, especifique o ponto ou o lado para qual vai ser feito o offset. Se eu clicar fora do círculo, o offset vai ser feito para fora. Então eu vou ter um outro círculo aqui, feito a 50 centímetros desse. Se eu clicar para dentro, ele vai fazer o quê? Outro círculo a 50 centímetros aqui, para dentro desse círculo. Então vamos fazer os dois, né? Cliquei para fora, ele fez lá o círculo, 50 centímetros para fora. Se eu seleciono a mesma linha e clico no lado de dentro, ele faz o que? Um offset 50 centímetros para dentro. Então esse é o nosso offset. Então aprendemos aqui Circle, comando de desenhar círculos, e offset. Eu vou apagar aqui agora e vamos aprender aqui um outro comandinho. Vou desenhar aqui um triângulo qualquer, não especifiquei medida nem nada, só para a gente poder entender um comando que se chama Mirror. O comando Mirror é o comando que espelha os objetos no AutoCAD. Uma coisa importante no AutoCAD, gente, para vocês entenderem, para facilitar a vida de vocês, para tornar o desenho mais rápido, é o seguinte: se eu vou entrar no comando Mirror, por exemplo, que o atalho é MI Enter, então coloquei lá, MI Enter. A primeira coisa que o AutoCAD vai me pedir é para selecionar os objetos. Então eu vou lá, seleciono o objeto que eu quero espelhar, aí terminei de selecionar o objeto, eu tenho que clicar com o botão direito ou apertar a tecla Enter para ele pular uma etapa dentro do comando.
Então se eu faço isso, ó, apertei com o botão direito, aí o que ele fala agora? Ó, especifique o primeiro ponto da linha do espelho. Aí eu vou lá, especifico a primeira linha, o primeiro ponto da linha, e agora eu vou especificar para qual lado, né, está sendo desenhado esse espelho. Entenda-se o que? Se eu desenhar o espelho desse tamanho ou desse tamanho aqui, pequenininho, não importa. Ele vai sempre pegar essa linha por completo. Todos os objetos que estiverem desse lado vão ser espelhados para o outro lado do espelho. Então eu cliquei para falar que esse aqui vai ser meu espelho, vai ser desenhado nesse sentido. E ele vai me perguntar aqui agora, você quer apagar o objeto de fonte? Ele vem como default não apagar. Se eu colocar no, deixar no mesmo, ele vai me dar os dois objetos. O objeto original e o objeto espelhado aqui ao lado. Agora vamos fazer de outra maneira. Ao invés de entrar no comando MI, Enter, selecionar, apertar o botão direito, eu já sei que eu quero fazer o que? Espelhar esse triângulo. Então eu vou selecionar o triângulo e entrar no comando Mirror, MI, Enter. O que isso faz, né? O que isso ganha de tempo para a gente? O AutoCAD já entende que quando eu seleciono o objeto e entro no comando, as alterações que serão feitas, ou seja, o que aquele comando se propõe, vai ser executado em cima daquele objeto que eu já tenho selecionado. Então ele vai pular aquela primeira etapa do comando, que é a etapa de seleção. Então, como eu já pulei a primeira etapa, eu tenho que fazer o que agora? Marcar onde vai ser o meu espelho. Ó. Marquei o primeiro ponto, segundo ponto. Agora eu não vou ficar com o objeto original. Eu vou escolher apagar o objeto original. Então ele está me perguntando, você quer apagar o objeto fonte? Eu vou colocar Y de yes e vou dar Enter. Então o que ele faz? Ele me retorna apenas o triângulo espelhado. Não me deixa o que? O triângulo de origem. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou voltar aqui, vou utilizar aquele mesmo triângulo e vou ensinar agora um comandozinho que é para rotacionar. A gente vai fazer o que? Uma rotação nesse triângulo. Novamente, se eu seleciono o triângulo e entro no comando Rotate, que é o atalho RO Enter, ele já faz o que? Já pula aquela etapa de seleção. Eu não preciso mais selecionar, porque eu já estava com o objeto selecionado. Então a primeira coisa que ele me pede é o que? Especifique um ponto de base. Eu vou falar que eu vou rotacionar o meu triângulo a partir deste ponto de base aqui. Ó. Aí cliquei nele. Vocês estão vendo que como eu estou com o Ortho, a ferramenta Ortho, que a gente já viu aí nas aulas anteriores, ligada, que ele só permite desenhar em ângulos retos. Né? Então eu só posso rotacionar aqui, manualmente, né, em 90 e 90 graus. Então tenho lá 0, 90, 180, 270 e fechando aqui em 0, né, formando 360. Se eu aperto F8 para desligar o Ortho, vocês vão ver aqui na minha abazinha de comando que vai ser desligado, ó, F8, Ortho Off. Então eu posso aqui mover, ó, eu tenho essa visualização, né, para onde eu vou mover aqui o objeto. O que eu posso fazer também é clicar, ó, digitar a angulação que eu quero. Vamos supor que eu quero rotacionar esse objeto em 45 graus. Então eu vou digitar, ó, 45, vou especificar o ângulo e vou dar Enter. Então, rotacionou 45 graus em sentido que anti-horário. Então tá aí a nossa rotação. Agora vamos supor, vou voltar aqui e eu vou desenhar uma linha qualquer, à mão livre, vou desligar o Ortho aqui, né? E vou desenhar aqui, ó, essa linha. E eu quero rotacionar esse triângulo para que essa linha de base aqui fique aonde essa linha está, fique alinhada com essa angulação aqui que eu acabei de desenhar e não sei nem o ângulo. Então vamos lá, seleciono o meu triângulo, entro no comando Rotate, RO, Enter, seleciono o meu ponto de base, que é daqui, a partir daqui que eu vou começar a rotacionar, e ele tem um parâmetro, ó, que se chama referência, ou seja, eu vou rotacionar a partir de uma referência. Então eu vou usar a base como referência. Eu vou falar que a base vai sair dessa angulação 0 para essa angulação aqui. Então vou entrar no parâmetro referência. Para entrar no parâmetro, como eu falei antes, né, só digitar o que? A primeira letra desse parâmetro. Então eu vou digitar R, que é referência, Enter.
Quando ele entra em referência, ele me pede aí, ó, especifique a angulação de referência. A minha angulação de referência vai ser, ó, desse ponto aqui para esse, ó, ângulo zero, tá vendo? Então agora tudo que eu for mexer, ó, vocês estão vendo que a minha linha está presa na base. Então para onde eu for mexer agora, ele vai o que? Rotacionar em função da base. Já estava fazendo isso, não estava? Estava. Mas eu não tenho como que clicar aqui e rotacionar logo para saber que é esse ponto. Com referência, eu estou falando que agora vai vir desse ponto aqui para esse alinhamento. Ó. Então eu vou dizer que saiu dessa angulação zero para essa angulação aqui. Então é só fazer o que? Rotação com referência quando você quiser alinhar alguma coisa. Então espero que vocês tenham aprendido aí mais alguns comandos e até a próxima aula, gente. Bons estudos! Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários abaixo e se inscrevam no canal para poder receber agora todas as atualizações e as novas videoaulas. Um abração para todos e bons estudos!